Olá, muito boa tarde. Direitos humanos, desenvolvimento e empreendedorismo social são as principais dinâmicas da Licenciatura em Serviço Social da Universidade Católica Portuguesa. Um curso que agora surge renovado para dar resposta às novas necessidades da sociedade. É sobre ele que vamos conversar com o professor Henrique Joaquim. Para já, os temas da atualidade religiosa que hoje queremos destacar. Os idosos abandonados nos hospitais podem vir a ser acolhidos pelas instituições de solidariedade social. Reunidas em Fátima em Assembleia Geral, as instituições de solidariedade social prepararam-se para trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde no acolhimento de alguns casos sociais que acabam por permanecer nos hospitais. O presidente da CNIS refere que as instituições estão neste momento a estudar o número de vagas que podem disponibilizar. Estas pessoas que são abandonadas, que não têm retaguarda familiar, que não têm meios e às vezes têm grandes dependências, nomeadamente deficiências mentais, etc., precisam de muito apoio e aquele apoio que a instituição pode prestar é capaz de não ser suficiente ou ter que ser intensificado exatamente dadas as deficiências, as limitações das pessoas, e para isso é preciso apoios da saúde. Eu penso que até ao final de abril estaremos em condições de fechar um modelo de acordo para que imediatamente possamos fazer um diagnóstico de todas as instituições que têm capacidade e têm disponibilidade, e eu estou convencido que vamos encontrar muitas instituições que já o têm manifestado disponíveis para acolher estas pessoas. A CNIS, que na última semana participou nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, mostra-se também disponível para dialogar com todos os partidos, no momento em que se começam a delinear programas eleitorais. Vou entrando em diálogo com todos, porque nesta altura em que se fazem programas eleitorais, em que depois se anunciam esses programas, é importante que já haja fidelização a alguns princípios, a alguns caminhos. Tenho encontrado muito boa recepção em todos os partidos. Tenho uma vantagem, é que a CNIS não é partido e defende, de facto, as pessoas, e particularmente as mais carenciadas. Algumas instituições manifestaram, no entanto, a sua preocupação em relação a intervenções da autoridade tributária. Nota-se ainda, e isso foi claro aqui, que em alguns distritos, às vezes, aparecem alguns centros distritais a não cumprir orientações, ou pelo menos a fazer interpretações erradas, não consentâneas com os documentos. Nós estamos atentos a isso e por isso é que há uma comissão permanente, estamos atentos. Fiquei com grande apreensão em relação ao que se passa numa instituição de Setúbal, que vem a autoridade tributária, no fundo, executar uma instituição. Isto não pode ser assim. Estas instituições estão ao serviço dos mais carenciados, prestam serviço público, não podem ser tratadas desta maneira. Vamos procurar estar atentos e atuar para que nenhuma instituição feche portas. É importante que elas continuem a prestar o serviço que vêm prestando. O presidente da CNIS afirma que esta Assembleia Geral decorreu num clima de paz, com aprovação por unanimidade do relatório de atividades e contas relativo a 2014. Deus ainda tem futuro? A questão faz o título de um livro coordenado pelo padre Anselmo Borges, que foi apresentado num debate sobre a geoestratégia de Deus. A situação religiosa no mundo atual e as transformações que a modernidade opera na sociedade e na forma desta se relacionar com o transcendente levou diversos especialistas de renome internacional a refletir sobre as diferentes formas de entender Deus e de colocar em prática os princípios religiosos. A publicação, agora editada em Portugal, foi coordenada pelo padre Anselmo Borges, que destaca as diferentes abordagens que os homens fazem em relação a Deus.
Há a geoestratégia de Deus do outro plano, no plano dos homens e das mulheres, e o que é que os homens e as mulheres fazem com Deus em relação à política, em relação à economia, em relação à geopolítica, portanto, em relação a todos os seus interesses. E nós precisamos de meditar sobre isso. Veja, por exemplo, a China está a dar sinais de que quer restabelecer relações diplomáticas com o Vaticano. Paulo Rangel, que esteve na apresentação desta obra, destaca que passa muito pela interioridade de cada um a intensidade da sua relação com a transcendência. Se alguma geografia estratégica ou política de Deus, ela está apenas no coração de cada pessoa. Portanto, ou seja, eu não tenho uma visão, eu diria, global, tenho essa visão dessa proximidade de cada um, de cada ser humano, de cada mulher, de cada homem. E, portanto, acho que, em primeiro lugar, essa é que é a geografia humana de Deus, é habitar ou coabitar connosco o nosso próprio espaço. O eurodeputado sublinhava ainda que, nas últimas décadas, a vivência de Deus perdeu as dimensões institucional e territorial que detinha no passado. Nós hoje temos uma grande mobilidade humana, temos comunidades de todas as confissões religiosas espalhadas por muitos sítios e, portanto, a geografia de Deus espalha-se desta maneira. Claro que também temos concepções de Deus, e agora não falo apenas dos cristãos, algumas delas que elas próprias impõem visões políticas, e isso cria, é o caso, por exemplo, agora do Estado Islâmico, não é? Numa deturpação com certeza da confissão islâmica e da fé islâmica, mas uma deturpação que obviamente cria também uma tensão, e que essa tensão já é militar, já é política, e portanto também aqui nós temos uma geografia aí muito humana, demasiado humana de Deus. Deus ainda tem futuro? O coordenador da obra acha que sim. A fé em Deus dá esperança, dá confiança para este mundo e abre horizontes de futuro até à eternidade. Portanto, Deus tem futuro e é o nosso futuro. Uma edição da Gradiva coordenado por Anselmo Borges. O padre Luís Condor foi homenageado em Fátima pela Embaixada da Hungria e a Associação Portugal-Hungria para a Cooperação. É natural da Hungria e tem agora uma estátua em homenagem ao trabalho que realizou em Portugal, nomeadamente a promoção da causa de canonização dos pastorinhos de Fátima. Numa praça da cidade, o padre Luís Condor foi homenageado pela embaixada do seu país natal e pela Associação Portugal-Hungria para a Cooperação. Uma forma de reconhecer o sacerdote que adotou o nosso país como pátria e foi um dos principais divulgadores das aparições na Cova da Iria. Acompanhei todo o percurso dele com a irmã Lúcia, na beatificação dos pastorinhos, Francisco e Jacinta. Era realmente um amigo. O padre Luís Condor nasceu em 1928 na Hungria e foi missionário do Verbo Divino. Fugiu da ocupação russa para a Áustria e depois para a Alemanha, onde foi ordenado sacerdote em 1953. Veio para a causa da congregação na Diocese de Leiria-Fátima em 1954 e aqui se tornou um verdadeiro apóstolo de Fátima pelo mundo até à data da sua morte, em 2009. Não só pela divulgação das memórias da Irmã Lúcia, que tinha um contacto muito frequente com a Irmã Lúcia, mas milhares e milhares, até milhões de exemplares das memórias da Irmã Lúcia em várias línguas foram
difundidas por este homem, por este sacerdote. O Padre Luís Condor tem uma ação fundamental nestes países de leste, mas não só, porque, por um lado, está ligado ao processo que vai conduzir à beatificação de dois dos protagonistas de Fátima, Francisco e Jacinta, mas por outro, e na minha opinião ainda é a obra ainda mais importante para a difusão da mensagem de Fátima, é a questão da tradução das memórias da Irmã Lúcia. O Padre Luís Condor editava também um boletim regular em 7 línguas sobre os pastorinhos Francisco e Jacinta, para cuja causa de beatificação foi nomeado vice-postulador em 1960. A cerimónia serviu também para comemorar os 50 anos do Calvário húngaro, que muito se deve à ação do Padre Luís Condor. Esta obra é uma memória, é um memorial daquilo que se pode considerar o drama histórico vivido pelo povo húngaro, que, ao perceber que é em Fátima, em Portugal, em Fátima, há uma mensagem que diz que os povos de leste hão de ter liberdade e que nessas comunidades se pode tornar a dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentem um conforto espiritual em Fátima e então entendem este lugar como um lugar em que podem marcar do ponto de vista construtivo aquilo que são as suas intenções e através disso rezar para que se desbloqueie toda uma situação dramática do ponto de vista histórico que estavam a viver. Uma homenagem onde foi reconhecido o papel central do Padre Luís Condor na divulgação da mensagem de Fátima e na construção do Calvário húngaro. Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, o curso de Serviço Social que a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica renovou para dar também uma resposta renovada às novas necessidades sociais. Henrique Joaquim é professor da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. É um esforço da Faculdade de Ciências Humanas, é uma nova aposta nesta licenciatura. Serviço social que, digamos, continua a ser ainda uma realidade algo desconhecida para o grande público, que é efetivamente o serviço social em termos de licenciatura. As pessoas sabem o que é um engenheiro mecânico, um licenciado em serviço social faz concretamente o quê? Quais são os grandes desafios que se abrem hoje e as necessidades também de mercado de trabalho para estes técnicos? Boa tarde, obrigado pelo convite. Esta renovação surge exatamente por uma exigência que nós sentimos que temos da própria sociedade e da própria realidade social em si. Ou seja, os problemas, alguns deles são clássicos, como a pobreza, a exclusão, mas se calhar nas suas causas, nas suas vivências, eles são cada vez mais complexos e muito renovados. Por isso, o esforço que temos feito de estar muito próximos da realidade e de sentirmos que temos que nos adequar. O serviço social é esta profissão de frente, não é? de linha da frente, como nós gostamos de dizer, de terreno, que está e tem que estar muito próxima das pessoas, da realidade das pessoas, das suas necessidades, mas também das suas capacidades e das suas potencialidades. Portanto, desde a área da segurança social, às organizações da economia social, como são as IPSS, os centros paroquiais, as misericórdias, toda a parte de apoio social e quer de execução, quer de pensamento das políticas sociais, são tarefas, são funções que um assistente social, estando bem preparado, pode exercer. Portanto, na gíria estamos habituados a ver o profissional que faz um atendimento e que encontra respostas sociais. Mas não são só essas as tarefas. Nós somos uma profissão muito virada para o desenvolvimento local, comunitário, mas também para o desenvolvimento internacional. Esta é uma aposta agora, um curso que se apresenta reestruturado, com alguma renovação, isto em virtude da própria sociedade, em que surgiram novas necessidades, novas carências, novas áreas em que se impõe um saber intervir de forma mais capacitada e isto levou a redesenhar de alguma forma este curso. Sim, resultando dessa exigência que eu falava, hoje cada vez mais qualquer problema social vivido, quer de forma individual, quer de forma coletiva, é muito complexo. Nós ainda nos últimos dias fizemos um seminário sobre uma nova temática que é a questão da governação integrada. Cada vez mais somos desafiados a ter formas de intervenção mais eficazes, ao mesmo tempo mais eficientes,
mas muitas vezes mais inovadoras, mais criativas, porque as formas antigas não resolvem os problemas das pessoas. E a nossa missão é ajudar a encontrar a solução, juntamente com as pessoas, para os seus problemas. Portanto, se as antigas não resolvem, nós temos que as renovar. Estes licenciados, aqueles que sairão depois formados em serviço social, eles podem intervir, e já o disse, nas instituições de solidariedade social, diversas organizações, mas há que ter em conta que são também pessoas bem preparadas para, por exemplo, programas de empreendedorismo, de liderança social, de estímulo a pequenas iniciativas que se fazem a nível local no sentido de promover o desenvolvimento dessas próprias populações. Há aqui um leque muito, muito vasto, não é? Sim, essa é uma competência, ou diríamos uma dimensão da formação profissional e académica que nós queremos reforçar. Queremos que os nossos alunos, os nossos licenciados, saiam tecnicamente apetrechados, portanto o curso continua a apostar na sua marca, que é uma relação muito forte entre o ensino teórico e o ensino prático. Os nossos alunos têm 2 anos e meio de estágio em contexto real, supervisionados pela universidade, mas supervisionados por profissionais também habilitados nos contextos reais de intervenção. Portanto, essa é uma marca forte, mas queremos que os nossos alunos também saiam capazes de olhar para a realidade e de ser capaz de intervir sobre ela, repensando-a, e repensando até e questionando até as formas de intervenção tradicionais. Para isso, estamos a apostar que eles sejam, de facto, mais empreendedores, mais críticos, no sentido de crítico construtivo, não apenas um executor daquilo que já existe, mas que sejam capazes de propor novas formas de intervir, e que nós também estejamos preparados para os apoiar, porque o aluno pode aqui fazer a sua licenciatura e depois, se quiser continuar numa formação pós-graduada, por exemplo, ao nível do mestrado, pode desenvolver todas essas competências, quer também do ponto de vista académico, quer do ponto de vista prático, onde temos mesmo cadeiras específicas para desenvolver essa dinâmica de empreendedorismo e de inovação social. A Universidade Católica é conhecida também, hoje tem uma forte componente internacional, de abertura também ao que se faz noutros países, de partilha não apenas de alunos, mas também de práticas e de formas de fazer. Também nestas áreas do serviço social, a Europa tem necessidades novas, tem caminhos que se abrem agora e também aí a Faculdade de Ciências Humanas também tem parcerias e certamente pontos de contacto com instituições de ensino a nível europeu, e há aqui também canais de comunicação interessantes. Sim, é verdade, mas estamos também a alargar esse leque de parcerias, designadamente para organizações internacionais de intervenção social, como são as Nações Unidas, o Acnur, portanto, todos esses projetos hoje que estão a fazer também e precisam de profissionais para o desenvolvimento, como eu dizia, pode ser local, pode ser comunitário, como pode ser internacional. Nós temos tido vários alunos, por exemplo, com muito boa reputação profissional a trabalhar no estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra, mas temos também cada vez mais alunos a procurar experiências de trabalho em países em desenvolvimento, como são os PALOPs. E, portanto, aí também há a aposta da licenciatura dar-lhes esta visão, ou esta mundivisão, digamos assim, que podem fazer o exercício da sua profissão em Portugal, mas também estarão habilitados e estarão preparados para o fazer noutros países, com outros projetos, pode ser por experiências temporárias ou, quiçá, no futuro ficarem mesmo noutros países a trabalhar. Aquilo que temos é a experiência de alunos recém-licenciados na Católica, em Serviço Social, com muito boa reputação profissional. Portanto, sendo essa, já no passado, uma marca que nos acompanha, queremos reforçá-la, queremos alargá-la, estreitando as relações universitárias que já temos, mas alargando-a às organizações que podem absorver estes profissionais, que têm este desejo também de poder realizar-se profissionalmente e pessoalmente fora do país. Portanto, essa é uma dimensão também da aposta desta renovação da licenciatura. Podemos dizer que portanto, é uma área de licenciatura com uma empregabilidade, uma taxa de empregabilidade interessante. Eu diria que é muito interessante. Portanto, nós temos, apesar de todas as dificuldades, mantido taxas de empregabilidade acima dos 80% no primeiro ano de trabalho e nos primeiros 6 meses de pós-licenciatura, pós-formação. Sabemos que nem todos os contextos de trabalho serão logo contextos de trabalhos definitivos e securizantes, mas
pelo menos uma primeira experiência de trabalho. 80% ou mais de 80% dos alunos da licenciatura têm tido essa experiência, quer no país, quer fora dele, como eu dizia há bocado. Portanto, é uma profissão que, pelas piores razões, continua a ser necessária e é uma profissão de futuro, mas queremos que também pelas melhores razões, ou seja, que nós não somos uma profissão meramente focada nos problemas, somos uma profissão também focada no desenvolvimento e no olhar para as pessoas, nas suas capacidades, nas suas potencialidades. Portanto, é um desafio grande ao profissional, que não pode ficar apenas na resposta tradicional que já existe, mas tem que ele próprio também, se calhar, ser inovador, ser criativo, ir à luta, até criar os seus próprios projetos com as pessoas nas comunidades onde esteja. Se o consegue fazer lá fora, tem que o fazer cá dentro também. Falamos da Universidade Católica, no entanto, não há aqui uma carga confessional no lecionar desta licenciatura. No entanto, é importante a grelha valorativa que está subjacente também à forma como vocês apresentam todas estas realidades. Valores do humanismo cristão que, ao fim e ao cabo, estão presentes na forma de ensinar. Sem dúvida. Não sendo é uma formação académica, científica, mas tem uma marca cristã, tem uma marca católica subjacente. E tem também uma linha em que queremos investir de forma explícita, que diria que não na dimensão religiosa propriamente dita, mas na dimensão da intervenção social e da espiritualidade. Portanto, nós olhamos para o ser humano como um todo. E ao estarmos a trabalhar problemas sociais só numa dimensão física ou só numa dimensão económica, torna-se muitas vezes o problema ou a causa da não resolução do problema. Portanto, e essa é uma linha que estamos a estreitar designadamente com a Faculdade de Teologia, com alguns colegas de outra faculdade, com outras formações específicas, que será muito a linha da intervenção social e na relação que essa intervenção tem que ter com a dimensão espiritual das pessoas. Portanto, é um curso, diria, adequado, adaptado, mas com uma visão de médio e longo prazo. Muito bem. Henrique Joaquim, muito obrigado por ter partilhado hoje aqui connosco no programa Eclésia as novidades deste novo curso. O valor da formação como inspirador e capacitador de liderança face aos desafios do futuro é a aposta da Universidade Católica Portuguesa na sua licenciatura em Serviço Social. Ficamos por aqui, mais logo pelas 22h45. Pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.